Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus por esse momento. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra do Senhor em Mateus 26. A minha versão é a NVI, talvez possa chocar com alguma. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler do verso 1 até o 16. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz: Quando acabou de dizer estas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender a Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-lhe dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhe asseguro que em qualquer lugar no mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Amém. Primeiro eu quero louvar a Deus por estar aqui e quero parabenizar as irmãs, todas as mulheres, né? Por essa semana que se passou, nós comemoramos o Dia da Mulher e eu acho que na verdade virou meio que um comércio, mas Deus fez a mulher com os propósitos dele, né? Para ser companheira de Adão, e nós vimos a mulher, várias mulheres na Bíblia influenciando o reino e servindo a Jesus, né? Paradigmas sendo quebrado pelo próprio Jesus na valorização das mulheres, no resgate da sua dignidade. Então, podemos guardar isso. Jesus, ele é aquele que ele vem resgatar a dignidade de algo que se havia perdido por causa do pecado, e ele faz muito bem isso, e Lucas, ele relata bem isso sobre o resgate da dignidade das mulheres no ministério, no serviço cristão, e eu quero que vocês guardem isso. Quando Deus nos resgata para uma vida digna, e Jesus faz isso com as mulheres. E esse texto fala de uma mulher que foi resgatada na sua dignidade, que foi resgatada para o serviço, para a devoção, e por isso que ela podia apresentar uma devoção, porque ela contemplou Jesus no seu ser e contemplou Jesus na sua obra. Ninguém pode oferecer a Deus uma devoção verdadeira, uma adoração, sem contemplar o ser e a obra de Jesus. A religião não pode fazer isso.
As instituições, as igrejas, elas não podem nos proporcionar uma vida de devoção se você não passar pelo crivo da contemplação de Jesus e da sua cruz. E eu quero hoje falar sobre isso. Se você quer ser uma mulher que enxuga os pés daquele que te resgatou com dignidade e leva consigo um perfume precioso de uma devoção que venha estar nos pés de Jesus, você precisa contemplá-lo no que ele é. E o texto de Mateus é um texto que antecede a muitos acontecimentos, né? Nós vimos Jesus, no capítulo 24 e 25, no discurso de ensino aos seus discípulos, no Monte das Oliveiras, e Jesus foi questionado ali pelos seus discípulos, depois que ele sai de Jerusalém, ele está em Jerusalém no templo, aí ele sai do templo, os discípulos querem mostrar o templo para Jesus. Eu vou resumir mais ou menos um contexto de onde isso acontece, para a gente entender que tensão se encontrava o ministério de Jesus e qual é a finalidade dessa mulher que derrama, que quebra um vaso com um perfume precioso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Para a gente poder entender um pouquinho melhor, eu preciso falar um pouco do contexto. Então, nós vimos nos textos anteriores de Mateus e no relato também, que Marcos também relata essa história no capítulo 14 e no capítulo 13, ele também faz uma descrição do discurso do Monte das Oliveiras. Jesus está explicando para os seus discípulos questionamentos como saiu de Jerusalém, os discípulos querem mostrar o templo, a grandiosidade do templo, e Jesus fala assim, olha, não vai ficar pedra sobre aquilo que vocês têm como referencial de religiosidade, de espiritualidade, aquilo choca os discípulos. E eles estão caminhando, saindo já de Jerusalém, chegando nos Montes das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, a cidade era cercada por montanhas, e essa montanha das Oliveiras, elas davam de frente com o templo. E ali Jesus começa a ensinar para eles, olha, vai acontecer muitas coisas. Eles perguntam, mas quando vai acontecer isso? Quando vai ser a sua vinda? E quais os sinais que antecedem isso? E Jesus começa a falar. E o discurso de Jesus agora para os seus discípulos não é um discurso assim muito agradável de se ouvir. Capítulo 24 e 25 é um discurso que fala que haverá nações. Primeiro ele começa a falar do que vai acontecer com o mundo. Nações contra nações, reinos contra reinos, que haverá guerras. Depois ele fala o que vai acontecer no pessoal e no individual para os discípulos. Vocês vão ser perseguidos. Então, nossa, mas esse é o mestre que Israel estava esperando? Qual é a palavra de esperança que ele tem para nós? Eu fiquei pensando que os discípulos pudessem ter pensado isso, né? E Jesus está lá falando sobre os acontecimentos dos fins. Depois, no capítulo 25, ele vem falando sobre o julgamento, sobre os talentos que foram dados. E ele vai explicando tudo, os sinais que hão de acontecer no céu, na terra, no mar, as estrelas vão escurecer e vocês vão ser perseguidos, vão ser mortos, alguns vão morrer. E naquele dia um estará numa cama, um será arrebatado, o outro não. Oh, meu Deus! Parece que não tem boa notícia para nós no Monte das Oliveiras. E fora tudo isso, a Bíblia deixa bem claro que agora nem Jesus e nem os seus discípulos são bem vistos naquele período pelos sacerdotes e pelos religiosos da época por causa da ressurreição de Lázaro. Jesus agora é um homem famoso, muitos judeus e religiosos já estão seguindo e ele já está praticamente com a sentença de morte marcada. E ele volta para Betânia. E Betânia foi palco de muitas coisas com Jesus. Da ressurreição de Lázaro, daqueles momentos de confraternização com os amigos, onde Marta, sempre muito ocupada, sempre muito ansiosa com o fazer, fala, pede para Maria me ajudar. É Betânia o lugar onde Jesus senta com os amigos e come. É Betânia onde se opera milagres, mas nesse exato momento,
Betânia passa a ser um lugar não mais de segurança. Betânia passa a ser um lugar agora de perseguição. E Jesus sabe que a sua vida já está prestes a se findar o seu ministério e ser consumado a obra que ele veio fazer. E ele não esconde isso dos seus discípulos. E eu fiquei pensando nesse texto e falava, meu Deus, ele está prestes a ser crucificado. Ele sabe que os religiosos e os políticos da época querem a sua vida, mas ele volta para ter com seus amigos. E o texto diz que ele está na casa de Simão o leproso, né? E eu fico pensando nesses detalhes. Estar na casa do Simão o leproso já não é uma coisa de ser bem vista. Uma coisa que marca o ministério de Jesus é que ele sempre põe no centro aqueles que estão excluídos. O leproso não era bem visto. Provavelmente Simão já tinha recebido a cura, mas ele nunca deixou de levar a fama de leproso. Tanto é que o texto fala que ele estava na casa de Simão, o leproso. Jesus ele se assenta com os simples, e o ministério dele é marcado pelo resgate de excluídos e marginalizados. É um dos detalhes. Mas o que me chama a atenção é que esse texto ele é narrado em Marcos 14 e também em João 12. E João ele já dá outras referências sobre o que está acontecendo naquele jantar. Ele fala que Marta estava presente servindo à mesa. Como sempre, Marta estava sempre preocupada em fazer. Que Lázaro estava lá e Maria também. E os seus discípulos que vinham com ele de Jerusalém, passaram pelo Monte das Oliveiras, escutaram aquele sermão. Então a gente vê que o texto ele deixa bem claro que Maria, ela derruba sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo. E Jesus mesmo fala em Marcos que ela está preparando pro sepultamento. O próprio Jesus dá esse esclarecimento da atitude dela. Pensar hoje em valores e bens materiais é interessante porque o texto deixa bem claro que era um perfume caro. E você vai lá ver em João que era um nardo caríssimo. Ele dá uma ênfase que não foi algo qualquer que ela fez, que ela não derramou qualquer valor sobre Jesus. Eu entendo que nessa perspectiva desse texto existem vários tipos de pessoas que estão andando com Jesus, que estão à mesa com Jesus, que vivem com Ele, mas que às vezes, o testemunho daquela irmã, a Paula, eu achei interessante. Ela falou que vem à igreja, tal, a outra contou que foi criada na igreja, e eu fiquei pensando nesse texto. Porque esse texto vai mostrar atitudes diferentes das pessoas que estão convivendo com Jesus. E nem sempre estar onde dizem que Jesus está, ouvir o que ele fala, é sinal que você tem uma vida de devoção e adoração. Você pode muito bem ser só mais um que não entendeu a obra de Jesus. E eu chamo a nossa atenção porque nós vivemos tempos onde as pessoas pouco conhecem a palavra, pouco oram. Contemplar Jesus na sua beleza, meditar na sua palavra, no ser dele, é quase uma utopia, porque nós não temos tempo para isso. E me preocupa de saber que os discípulos de Jesus, eles viram muitas coisas. Viram milagres. Eles viram os discursos... Nossa, gente, pensar que eles viram Jesus falar o sermão do monte. Pensar que eles viram cegos ver, surdos ouvirem.
Eles viram. Alguns foram para o Monte da Transfiguração. Maria não viu nada disso. Ela viu a ressurreição de Lázaro, e a Bíblia dá uma referência dela que muito me agrada, principalmente em Lucas 10, 42. Quando Marta está servindo, fala, pede para ela vir me ajudar. Mas ela escolheu a melhor parte. Então, às vezes, estar atarefado, estar no meio religioso, isso não implica em que você é um devoto. Isso não implica em que nós somos os adoradores. E temos que tomar muito cuidado com isso. Porque agora no texto eu vejo pessoas que lidam com os valores na hora da adoração. Tanto Maria, que quando Jesus está inclinado à mesa, e provavelmente eu pude assim, imaginar mais ou menos como seria, e isso é uma possibilidade, pode ser é provável, né, que ele estaria sentado à mesa, quase inclinado. Então, se uma mesa era mais ou menos um retângulo, e as outras pessoas estavam em volta, e ele quase inclinado, geralmente os homens e as mulheres o serviam, ela chega por trás de Jesus. E eu gosto de me deparar com isso. Jesus está no momento tenso do seu ministério, ele sabe que vai morrer, ele já fala isso para os seus discípulos, né? Judas estava lá com Jesus nessa hora, Pedro, Tiago, João, e Marcos diz que Jesus chama eles no particular no Monte das Oliveiras e explica todas as coisas que antecedem a morte deles e os sinais da sua vinda. Então eles tinham mais, vamos dizer assim, mais revelação do que Maria, que estava em Betânia ou aguardando para essa janta. Mas é Maria que vê em Jesus a obra redentora. É Maria que consegue contemplar o ser de Jesus. Nesse texto, falam de religiosos que estavam nos palácios, também maquinando contra a vida de Jesus. Então, não é o simples fato de sermos sacerdotes que entendemos a vida de Jesus. Não é o simples fato de estarmos nos montes que entendemos a vida e a obra de Jesus. Ela olhou para o Cristo e viu nele o único meio de salvação e vida eterna. E ela pôde derramar o que ela tinha de mais precioso sobre ele. E essa devoção, meus irmãos, chamou a atenção. É interessante que ela quebra o alabastro, o vaso com o azeite sobre a cabeça dele, e isso implica numa unção que era feita somente para os reis. Ungir a cabeça de alguém era colocar o reinado sobre ele. Era uma autoridade de reinado. E Marcos não fala que ela enxugou os pés de Jesus. Só João no capítulo 2 fala que ela esfregava os seus cabelos, os pés de Jesus, e ungia. Então, eu entendo que no contexto todo, tanto na narração de Marcos 14, João 12 e Mateus 26, que ela primeiro entende ele como rei e joga aquele perfume sobre ele. E depois se entende como serva e se debruça sobre os pés dele. Ela não queria nem usar as toalhas, porque era o escravo que fazia esse cerimonial quando alguém de honra chegava no lugar e lavava os pés daqueles que eram nobres. Nós precisamos ver Jesus como ele é, Senhor e Rei, para prestar um serviço de adoração e servidão.
Nós precisamos ver Jesus na sua obra, porque ela viu Jesus antes da crucificação. E ela entendeu a obra dele. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Depois disso vem o discurso da Páscoa. E logo ele vai ser preso. Então nós vemos uma Maria que vê o todo do ministério de Jesus. Ela não contemplou só o poder de Jesus. Hoje nós temos uma geração que quer contemplar só o Jesus profético. O que fala, o que faz, o que acontece, porque Jesus tem todo o poder e ele pode curar, pode libertar. Mas ela não viu, ele pode ressuscitar os mortos. Ela viu a ressurreição do irmão. Mas ela não olhou para Jesus só nesse ângulo. Sabe por quê? Porque os discípulos também viram Jesus fazer tudo isso. Mas quando vier a perseguição, quando vier os dias maus, e Deus não operar os milagres, nós temos que ter uma outra contemplação do ser de Deus. Nós temos que ter uma outra contemplação e olhar Jesus no que Ele já fez e no que Ele é. E isso, meus irmãos, chama cruz. Ela sabia do peso que Jesus levaria sobre a cruz. Então aí eu tenho uma mulher que olha para Jesus, ela unge a sua cabeça, reconhecendo o seu poderio e majestade, e enxuga os seus pés, a reconhecendo como a serva do seu Senhor, e não optou nem pela face, e sim pelos pés de Jesus. É o que João narra no capítulo 12, que ela enxugou os seus pés com os seus cabelos. Ela não queria usar as toalhas, ela queria levar consigo aquele momento da devoção. Ela queria sair cheirando aquele momento, porque a Bíblia fala que o perfume inundou a casa. E provavelmente aquele perfume, ele ficava na pessoa muitos dias. E Jesus foi para a cruz, cheirando aquele perfume. Porque no outro dia ele já foi proclamado como rei, subiu no jumentinho. E no outro dia, no sábado, ele já foi preso, julgado. No domingo, ele estava na cruz, cheirando o nardo daquele perfume. É uma adoração e uma devoção que exalta a obra da cruz. E eu fiquei pensando também que existem aqueles que vê a atitude dela e falam assim, mas por quê? Por que motivo tudo isso? Isso não é tão importante. Não era necessário gastar tudo isso nesse momento. Nós poderíamos dar aos pobres. E Judas foi esse que disse sobre esse momento da devoção de Maria. É interessante, meus irmãos, porque é assim, eu entendo hoje que as pessoas só podem andar na luz que ela tem. Elas só podem servir e se doar ao reino, ao trabalho, ao serviço, à devoção, à busca da presença e da face de Deus, do Senhor, na luz que ela tem. Ninguém pode fazer nada se não tem luz sobre aquilo. E a gente também não deve cobrar. E cada um de nós estamos num processo. Só que não somos capazes de julgar ninguém na sua devoção e na sua entrega. Porque ninguém pode conhecer o interior de ninguém. E foi isso que Judas fez. Porque ele tinha interesses pessoais. Ele não aguentava
saber que ele não poderia aparecer ou simplesmente lucrar com aquilo, porque a Bíblia diz que ele tinha intenção, ele já era o tesoureiro e já roubava o dinheiro. E quando ele olhou aquilo, falou, não, é um desperdício. E assim eu penso que Jesus defende o ato dela. Jesus defende o ato de Maria. E fala, mas os pobres vocês sempre terão convosco. E se a pessoa não souber refletir direito sobre a obra de Jesus na sua compaixão, na sua misericórdia, vai pensar, Deus não se preocupa com os necessitados. Não, Deus se preocupa sim com os necessitados. Mas Deus vê a intenção dos nossos corações e da luz na qual nós andamos. No que nós entendemos sobre quem é Jesus e a sua obra. Porque às vezes, irmãos, estamos tão habituados a fazer coisas e a nos envolver com os ritualismos que nós deixamos de contemplar Jesus na cruz. E nem fazemos mais nada para a sua glória. E nem o adoramos como ele merece. E nem nos doamos como ele merece. E nenhum sacrifício agora, por causa de uma graça, que eu acho uma graça barata, que eu tenho visto, e muito, assim, Deus me deu a graça de não ser uma pessoa nominalista e nem defender bandeira de igreja, mesmo porque a minha formação é betelina. Então lá nós somos interdenominacional, aprendi a lidar com o diferente. Mas é uma graça tão barata, é um sacrifício tão barato que os pregos da cruz viraram tarraxas. E não vale mais nenhum sacrifício. Hoje eu percebo, até nos estágios de Deus ter me colocado para coordenar do Betel, não vale nenhum sacrifício para adoração. Tudo é importante. Tudo tem mais valor. E aí eu fico pensando, Deus, eu lembro de uma coisa que a dona Durvalina falou para mim, antigamente, quando eu tinha uma responsabilidade com a palavra, e eu falava assim, Senhor, hoje é meu aniversário, mas como forma de adoração, eu vou pregar. E ela renunciou festas. Mas hoje seria uma beatice fazer essas coisas. Eu falo, Durvalina, você é muito beata. A gente brinca com ela, não precisa disso. Ela falava, não, precisa sim. Nós precisamos com atitudes fazer um memorial de que adoramos um Cristo que morreu por nós. É muito sério isso. Porque essa mulher, Jesus falou assim, olha, por causa dessa atitude, ela será lembrada. Uma devoção, uma adoração que não me leva a ter atitudes que marquem as pessoas, que façam um memorial, ela não voga de muita coisa. É uma espiritualidade vazia. Meus irmãos, e eu vejo nesse texto que Judas não entendeu nada. Uma dá tudo porque contemplou Jesus e a sua morte, e ela deu o que ela tinha, tudo de melhor, que escandalizar os outros. E o outro, porque não fez essa contemplação, porque não entendeu nas profundidades o valor da cruz, deu o seu mestre por 30 moedas. Se vendeu. Por causa de interesses. Olha, eu acho que deve ter passado... Eu não gosto de imaginar muita coisa que o texto não diz, que é muita criatividade. Eu gosto de falar o que o texto diz. Jesus...
Judas fala, já estamos sendo perseguidos, depois vai vir tudo aquilo que ele falou, e agora eu poderia lucrar com esse perfume e não lucrei, sabe de uma coisa? Eu vou cair fora, porque o negócio está ficando estreito para mim. E é assim aquele que não contempla a cruz. É assim que aqueles que não têm revelação do valor do ato de Jesus. Na hora que o cerco aperta, ele fala, eu vou cair fora. Meus irmãos, nós precisamos olhar mais para o Senhor. Mais para o que Jesus fez. Como Maria viu. E ela nem se importou. E um outro ponto que eu acho interessante é que ela não precisava justificar as suas atitudes para ninguém. Você virou beata, isso é loucura, você está se dando demais, você anda cansado, você anda muito devoto, você não vai pegar todos esses valores e entregar. Não, foi Jesus que justificou a adoração dela. Por que vocês a perturbam? Ela não fez uma coisa boa para comigo? Ela está preparando meu corpo para o sepultamento. Então nós temos pessoas que enxergam a cruz e se doam e vê aquilo como obra superior. E eu penso que nós precisamos entender que o que ela fez foi muito pequeno perto do que ela contemplou. Ela contemplou o seu Senhor, tomando uma atitude de amor e dando a sua vida. Nós precisamos olhar mais para a cruz. Nós precisamos olhar mais para a cruz. E eu quero que vocês guardem isso hoje. Não precisamos nos justificar na entrega e devoção, porque aquele que recebe a nossa adoração é quem nos justifica. Mas o que os outros vão pensar, falar, criticar, você é um beato, você só vive para o Senhor. E para vivermos dessa maneira temos que ter compreensão do ser e da obra de Cristo, do enviado, e reconhecer o seu senhorio. Deixa Jesus te justificar, como fez com aquela mulher. Quem quiser levar um bom perfume em seus cabelos, isso é um lúdico, tem que ter uma vida aos pés do Senhor e fazer entregas de coisas que são preciosas e entender que tudo que entregamos é para glorificar a Ele. E tudo que entregamos é demasiadamente pequeno pela entrega que Ele fez na cruz. Você quer exalar? E a minha pergunta é isso: o que é precioso para você? Qual é a sua vida de devoção? Você quer exalar o perfume que vem e que direciona a cruz? Isso tem preço às vezes. Mas, irmãos, é tão pequeno perto do que você pode aprender. É tão pequeno perto do que você pode contemplar. Ela entendeu isso. Então, uns entenderam e outros ainda estão no caminho a entender. E, infelizmente, eu tenho que dizer, outros nunca vão entender. Mas nós, que estamos aqui, contemplamos a cruz de Jesus. É a cruz de Jesus que faz nos ter uma vida de devoção. Nós queremos sempre dizer, nós queremos te adorar como rei e enxugar os seus pés como servos, como escravos, e seus sermos para todo sempre. Aceita a nossa adoração. E queremos levar conosco essa marca da devoção, porque essa mulher fez isso. Quando ela enxuga, e os seus cabelos também tem aquele cheiro da devoção. Você tem tido tempo com o Senhor de olhar para Ele e orar, e meditar, e ver a sua beleza, e sempre glorificá-lo pela obra dEle. Não porque tudo vai bem, não porque tudo dá certo, não, pelo que Ele é e pelo que Ele fez, irmãos.
E para Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se você quer ser uma mulher ou um homem, e aqui mais específico, né? Porque fala de uma mulher que teve uma vida toda de devoção. Você precisa estar mais aos pés de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus tenha vos falado nessa noite, foi me dado até esse horário, né? E que a gente sempre guarde isso. Contemplar no que Ele é e no que Ele fez é olhar para a cruz e reconhecer senhorio e reconhecer que eu sou servo que precisa estar aos seus pés. Amém? Vamos orar? Podemos ficar em pé? Tu és Senhor, e nós te bendizemos nessa noite. Queremos glorificar o teu nome, Senhor. Dizer que nós somos gratos pela tua cruz. Dizemos que tu és misericordioso e que nós precisamos entender o nosso papel no teu reino. De adoradores, de servos, daqueles que devotam o teu ser, Senhor, que te conhecem. Nos ajuda, Senhor, para exalar o bom perfume que indica a cruz. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho da adoração, da devoção, da busca e de ter tempo para estar aos teus pés, Senhor. Faz-nos teus a cada dia. Abençoa essa igreja que nos recebeu com tanto carinho. Pai, obrigada por esse convite, por essa palavra. Pai, nós queremos exaltar o bom cheiro da devoção, porque estamos na tua presença, Senhor. Por favor, nos ajuda, Senhor. Por favor, nos deixa viver uma adoração que tome atitudes que te glorifique e faça um memorial para essa geração, Senhor. Se compadece de nós. Nós te bendizemos por tudo e te louvamos por esse momento, que a tua palavra também te adore, Senhor, e te glorifique em Cristo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada, meus irmãos.